estudantes da terceira série, sou o professor Renato Júnior, professor de matemática de vocês, tá? E hoje na aula 3, a gente vai trabalhar dentro dos conteúdos de estatística ainda, medidas de tendência central não agrupadas e medidas de tendência central não agrupadas, beleza? Tá? Uma frase para inspirar vocês aí, tá? Você nunca sai perdendo quando tu ganha o conhecimento, beleza? Tu nunca perde quando tu adquire conhecimento, quando tu estuda, beleza? Bora pra aula. Vamos lá. Hoje na medida de tendência central, né, de dados não agrupado, beleza? A gente vai ver mediana e moda, beleza? Aula passada a gente trabalhou, pessoal, com a média aritmética não agrupada e trabalhamos também média ponderada, que está dentro da média aritmética não agrupada, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar mediana e moda, tá? Dentro da medida de tendência central não agrupada, beleza? Então na mediana, olha lá. A mediana, o que é que ela é? A mediana é a presença de valores que distorcem dos demais, por serem muito grandes ou muito pequenos, beleza? Distorcem a média aritmética, fazendo com que elas não caracterizem de forma eficiente o conjunto de valores, beleza? Por esse motivo é conveniente definirmos outra medida de tendência central, no caso a mediana. Assim, dados os n números de ordem crescente ou decrescente, né, dentro do rol que a gente viu, né, a medida será, beleza? O número ocupado na posição central, se for ímpar, vai ser n. E a medida aritmética dos dois valores se estiver no centro, se for par. Beleza? Então a gente vai ver aqui no caso, vai entender isso melhor, ok? Essa definição aqui ele deu nos exemplos, beleza? Ok, só repetindo. O número que ocupa a posição central se for par. Se for par, tipo assim, se for ímpar, beleza? O número de ocupado na posição central se for ímpar, tipo assim, ele não quer saber, tipo assim, temos 3 amostras, uma amostra muito pequena, para isso que serve a mediana. 3 amostras. Qual vai ser o meio da terceira amostra? Vai ser quem? Tem a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3. Quem vai ser a metade? Vai ser quem? O 2. O 2 vai estar entre o 1 e o 3, beleza? Então vai ser a mediana, ok? Vai ser o valor que vai ser mediana. Outro também que pode ser, falando de outros aí, tipo assim, 5. Qual vai ser o valor que vai ser mediana? O valor que vai estar bem no meio, entre 1 e 5. Qual vai ser o valor que vai estar entre 1 e 5? Vai ser o terceiro elemento, né? No caso vai ser o 3, porque ele está entre 1 e o 2 e entre 4 e 5. Então isso que seria a mediana. E no caso da média aritmética com números pares, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os números, vai procurar os dois números que estão no centro e vai somar eles dois e vai dividir por 2, beleza? Então vai pegar os dois valores que estão no centro, organiza num rol, do menor para o maior ou do maior para o menor, procura quando a quantidade de elementos for par, beleza? For par, tu procura aqueles dois valores que estão no centro, soma eles dois e divide por 2. Então isso vai ser mediana no caso, certo? Então quando for ímpar, procura aquele valor que está bem no o elemento que está bem no meio, tá? E quando for um valor par, você procura os dois valores que estão no centro da ordem crescente, bem no meio, soma eles dois e divide por 2, certo? Bora para o exemplo. Em uma classe foram anotadas as faltas durante o período de 15 dias, tá? Então foi anotado, beleza? Tá tudo misturado aqui, 3, 5, 2, 0, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 0, 2, 3, 4, 7, beleza? Em ordem crescente, tu organizou num rol, ficou com 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, beleza? Aí tu vê aqui quantos amostras, quantos elementos nós temos aqui. Nós temos 15, né? Foram 15 dias. Então 15, ele é ímpar, beleza? Se ele é ímpar, tu procura qual vai ser o termo que vai estar no centro entre 1 e 15. O termo que vai estar bem no centro entre 1 e 15 vai ser quem? O termo médio. Vai ser o 8. O termo que vai ser a mediana vai ser o oitavo termo. O oitavo termo, beleza? Aí, então você vai olhar aqui. Quem é o oitavo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, beleza? Então o oitavo termo aqui vai ser o 3, beleza? Vai ser o 3, vai ser o oitavo termo, vai ser o 3. Aí você olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o outro, beleza? Então a mediana vai ser o termo que vai ficar no centro, vai ser o termo central depois que você organiza em ordem crescente, tá aqui. Então o caso de 5 termos, beleza?
Então o termo médio, no caso, a mediana vai ser quem? O oitavo vai ser quem? O 3, beleza? Vou passar para outro exemplo aí, rapidola. Olha aqui, o exemplo 2. As idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17 anos. Ok? Para determinar a média desses valores, colocamos inicialmente em ordem crescente. Aí vou organizar num rol, beleza? Do menor para o maior. 12, 12, 13, 14, 16, 16, 17. Beleza? Organizado, tá? Quantos termos nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então o número de termos é par. Então se o número de termos é par, você vai fazer o quê? Vai procurar os dois termos que estão no centro, beleza? Então você vai olhar os dois termos que estão no centro. Caso são quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os termos que vai estar no centro vai ser o termo 4 e o termo 5. 4 e 5, sobra 3 termos para um lado e 3 termos para o outro. Então vai fazer o que? Vai fazer a mediana é o seguinte, vai pegar os dois termos, quando o número de elementos é par, pega os dois termos do centro, no caso 14 e 16, soma e divide por 2. Peguei o 14, quais são os dois termos do centro? Vai ser o quarto e o quinto termo. O quarto e o quinto termo vai ser quem? O 14 e o 16. 14 e 16, soma eles dois e divido por 2. 14 para 16 é 30. 30 dividido para 2 é 15. Então a mediana desses termos aqui, beleza? Dessas idades, beleza? Desses anos, ok? É 15. Mas professor, não tem 15, tá? Então é uma coisa que acontece só quando o número de termos é par. Você tira pega os dois termos, soma e divide por 2. Acha o termo médio, no caso divide por 2, 15. Mas professor, o 15 não está aqui. No caso eu encontrei a mediana, que está entre esses dois aqui, entre 14 e 16, é o 15. Ele está aqui no centro, beleza? Mediana. Então a mediana é sempre aquele termo que está no meio, beleza? Ok. Então espero que tenham entendido a parte de mediana, tá? Então quando o número for ímpar, procura aquele termo que está bem no centro, bem no meio, beleza? É bem fácil de achar, ok? E quando o termo ele for par, você procura aqueles dois termos que estão no centro, soma eles dois, divide por 2, beleza? Que você vai achar a mediana, certo? Ok? Bora passar para a moda agora, ok? A moda é o seguinte, a moda já começa logo com um exemplo logo, beleza? Que é o seguinte, é bem fácil de entender a moda. Você já tem um conceitozinho bem prático, bem fácil. Em uma pesquisa com muitos adolescentes foi perguntado qual era o esporte preferido de cada um deles, entre futebol, natação, vôlei, basquete e ciclismo. O resultado foi o seguinte: 14 futebol, 7 natação, 8 vôlei, 5 basquete e 4 ciclismo, tá? Não seria conveniente querer identificar qual é a média desses resultados, beleza? Ou menos qual é a mediana, pois não se trata de resultado numérico, tá? Para isso precisamos de uma média de tendência central conveniente para variáveis qualitativas. No caso vai trabalhar moda qualitativa, trabalhar qualidade, né? Qualitativa, tá? Em estatística a moda é a medida, grava aí a definição, olha a definição. Em estatística a moda é a medida de tendência central definida como o valor com mais frequente de um grupo de valores observado, beleza? Então a moda é o valor que mais aparece, beleza? Quando eu pedir, encontre a moda para mim, a moda é o valor que mais aparece na frequência, beleza? Bora lá. Desse modo, a moda da situação anterior, qual é a moda dessa situação que a gente viu? Aquele que está com 14, com 7, com 8, com 5 ou com 4? Quem é que aparece mais frequência? É o 14 no futebol, beleza? Bora ver outro exemplo aqui, rapidolo. Exemplo 4, tá? Em uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapatos: 39, 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, tudo misturado. 38, 41. Qual o valor da moda dessa amostra? Aí tu vai olhar para a amostra todinha aqui, beleza? E tu vai ver qual o valor, o valor que mais aparece aqui. Não é o maior, o valor que mais aparece aqui. Aí tu vai verificar. 34. Aí 34 apareceu quantas vezes? Só uma. 39 apareceu só uma. 36 apareceu 3 vezes. 35 uma vez. O 37 uma vez.
o 40 uma vez, 38 duas vezes. Mas qual foi a numeração que apareceu mais aí? Foi o 36, que apareceu 3 vezes. Então a moda vai ser quem? Observe que o número vendido de números 36 apresentou a maior frequência. Qual foi que apresentou a maior frequência? Foi o 36, que apareceu 3 vezes, beleza? Outro exemplo aí, ok? Então a moda é o valor que mais aparece na frequência, beleza? Exemplo 5. Se a nota obtida por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, dizemos que a moda... Aí tu vai olhar, qual foram os valores que apareceram bastante aqui nessa frequência? Você olha, o 6 apareceu uma vez, apareceu 2 vezes. O 7,5 apareceu uma vez, 2 vezes. O 5 apareceu só uma. Então no caso, você tem 2 valores que apareceram 2 vezes, tá? Quando isso acontecer, pessoal, isso vai ser o quê? Vai ser uma distribuição bimodal, tá? Quer dizer que tem 2 modas, tá? Moda é aquele valor que aparece com mais frequência na distribuição, beleza? Ok? E nesse caso aqui, que a gente viu no exemplo 5, a moda vai ser 2 valores. No caso vai ser o 7,5 e vai ser o 6. Ambos apareceram 2 vezes, ok? Então pode acontecer que apareçam 2 valores com mais frequência, a gente diz que essa frequência ela é bimodal, tá? Quando tem um número que aparece mais que os outros, ela é moda, beleza? Observação: quando não há repetição de números, como para números, aí tem outra frequência, 7, 9, 4, 5 e 8, beleza? Aí pergunto para ti, tem alguma moda aqui nessa frequência? Não, cada número apareceu uma vez. Então quando isso acontece aqui, tá pessoal, te diz que essa distribuição ela é amodal, quer dizer que não tem um número que aparece com frequência, que não tem repetição, beleza? Então grava isso. A moda é o valor que aparece com mais frequência. Pode acontecer que tenha 2 valores, vai ser o que? Bimodal. Pode acontecer que apareça 3 valores com o mesmo valor, que aparece com mais frequência, então vai ser trimodal. Então a moda é o valor que aparece com mais frequência, e quando não aparece nenhuma repetição é amodal, beleza? Então gravou mediana, gravou moda. Vamos avançar, beleza? Agora a gente vai falar, pessoal, de medidas de tendência central agrupadas agora, beleza? Tá, vamos lá. Medidas de tendência central agrupadas, tá? Utilizando os valores de números ou intervalos e a frequência absoluta das tabelas e frequências das variáveis quantitativas, podemos calcular a média aritmética, a moda e a mediana dos seus valores, beleza? Então a gente vai utilizar aquilo que a gente viu agora por medidas de tendência central, beleza? Agora utilizando tabelas, frequência, beleza? Então vamos lá, tem um exemplo 6 aqui. Pesquisa sobre o irmão de cada aluno de uma classe, beleza? Aí eu tenho uma pesquisa aqui, número de irmãos 0, 1, 2, 3 e a frequência absoluta, beleza? De 8, 15, 12 e 5. Então aqui os alunos que falaram que tinham nenhum irmão era 8, alunos que falaram que tinham um irmão era 15, alunos que falaram que tinham 2 irmãos foi 12 pessoas que falaram, alunos que falaram que tinham 3 irmãos foram 5 pessoas que falaram que tinham 3 irmãos, beleza? 12 disseram que tinha 2, 15 tinha 1 e 8 disseram que não tinham nenhum, beleza? Então como nesse caso aí, que está bem simples, não tem intervalo ainda, como é que te usa para te fazer a média aritmética? A média aritmética nesse caso aí tu vai fazer o seguinte, tá? Tu vai pegar, no caso, a frequência que aconteceu e multiplica pelo, no caso aqui, pela linha que ele afirma de número de irmãos. Então eu quero aqui 8 vezes 0 mais 15 vezes 1 mais 12 vezes 2 mais 5 vezes 3, beleza? Dividido por quantas amostras que foram coletadas? Foram 40, beleza? Hoje tinha um aluno perguntando, né, da atividade passada de intervalo, se apareceu 0, tem que colocar no intervalo na hora de somar, para depois dividir, tem que colocar sim, tá? Quando tiver o 0 na distribuição, coloque, tá? Na hora de somar, multiplicar em cima, beleza? Então, multiplicando aqui 8 vezes 0, 0, 5 vezes 15 é 15, 12 vezes 2, 24, e 5 vezes 3, 15, certo? Aí somando tudo, né? 15, 15, 30, 30 com 24, 54, dividido para 40. Aí 54 dividido para 40 dá 1,3. Então a média aritmética dessa tabelinha, tá? Agrupada com frequência, deu 1,35, beleza?
Agora vamos calcular a moda, beleza? Aí tu olha para a tabelinha aqui, logo, bem fácil. Qual o valor que aparece com mais frequência aqui? É o 15. Aparece com mais frequência aqui. Então vai ser quem? As pessoas que disseram que tinham um irmão só. Beleza? Então a moda vai ser as pessoas que disseram que tinham um irmão só. 15 pessoas falaram que tinham um irmão só. Então assim é a moda, o valor que aparece com mais frequência. Certo? Então a mediana, beleza? Como o total da frequência é 40, é o número par, beleza? Então tu vai olhar lá, tu vai pegar os dois números do centro lá do 40. Então no caso vai ser o 20. Se for organizar do 1 até o 40, quais são os dois valores que estão lá no centro? Vai ser quem? O 20 e o 21. Aí quais são os valores do 20 e 21? O 20 e do 21. Quem é o valor do 20 e do 21? No caso o valor do 20 e 21 vai estar entre o 1, o 20 e 21, né? O 20 vai ser o 20 e o 21. Aí no caso do termo 20 e o 21, beleza? A gente volta na tabelinha rapidinho aqui, beleza? Aí tu, tipo assim, lembra da frequência acumulada que a gente falava? Só de cabeça aqui. 8 mais 15 dá conta, 23, beleza? Então, tu vai ter 8 elementos aqui, supostamente 8 elementos, 0, 0, 0, 0, 0, 8 elementos. E a partir do nono elemento, tu vai ter, até o 23 vai ter o número 1, beleza? Então, o elemento 20 e 21 vai ser quem? O 1, beleza? Então, o termo que vai estar o 20 e o 21 vai ser o número 1, ok? Então, você vai fazer o que? Na mediana, vai pegar o termo 20, que é 1, certo? E vai pegar o termo 21, que também é 1. Aí faz a média, divide por 2, que vai dar 1. Lembra lá, quando a frequência, os termos da frequência, ela é par, você pega os dois elementos que estão no centro, beleza? E soma eles dois e divide por 2. Então a gente procurou de 1 a 40, quais são os dois termos que estão bem lá no centro? Quais são os dois termos? Vai ser quem? O 20 e o 21. Aí você procura identificar na distribuição aqui quais são os dois elementos que estão entre o 20 e o 21. Aí no caso a gente identificou que de 0, de 8 elementos são 0, beleza? E do nono elemento para frente até o 23 é 1. Então os elementos que eu estou procurando está entre o nono e o 23. No caso o 20 e 21 vai ser o 1. Então 1 mais 1 na mediana, que está aí na forma, pega os dois termos 20 e 21, soma e divide por 2. Então 1 e 1, 2. 2 dividido para 2 é 1. Então a mediana vai ser 1, beleza? Ok. Sétimo exemplo aí, pessoal. Pesquise sobre o peso em quilogramas em um grupo de pessoas, beleza? Agora aqui já tem um intervalozinho, beleza? Presta atenção que dessa questãozinha aí, a gente vai ter uma bem parecida na atividade avaliativa, tá? Que eu vou passar no finalzinho aí, tá? Então aqui a gente tem os pesos, tem um intervalo de 40 fechado e 44 aberto, beleza? Então aqui vai entrar todos os valores de 40 até 43, beleza? E aqui 44 fechado e 48 aberto, vai entrar todos os elementos de 44 até 47, beleza? Ou melhor, explicando de uma forma melhor, vai entrar todos os números de 40 menores que 44. Aqui vai entrar todos os números de 44 menores que 48. Todos os números de 48 menores que 52. Aqui vai entrar todos os números a partir do 52 menores que 56. Aqui vai entrar todos os números de 56 menores que 60. Beleza? E tem a frequência. Para esse intervalo tem 1, para esse intervalo tem 3, para esse intervalo tem 7, para esse tem 6, para esse tem 3. Beleza? Aí a partir da tabela dos pesos agrupados em classes, consideramos que cada classe tem seu valor médio e anexamos uma nova coluna à tabela. Beleza? Então quando for trabalhar para te achar o valor de tendência central, no caso a média, quando tem intervalo de classe, pessoal, tu faz o seguinte, tu tem que encontrar o valor médio. Beleza? Como é que se calcula o valor médio de cada intervalo desse aqui? Ok? Então tu faz o seguinte, tu vai pegar todos os valores e vai fazer a subtração e verifica se dá, de cada intervalo, verifica se vai dar o mesmo valor, se vai dar o mesmo valor médio. Beleza? Então olha aí, tenho 44 menos 40, deu quanto? 4. 48 menos 44, 4. 52 menos 48, deu 4, para te achar o valor médio. 56 menos 52 deu 4. 60 menos 56 deu 4.
Então, para te achar o valor médio é o seguinte, tu faz essa diferença entre os intervalos e verifica se dá o mesmo valor. Então, a diferença de cada intervalo desse aqui é quanto? 4, certo? Para te achar o valor médio é o seguinte, tu vai pegar o valor que tu achou do intervalo, 4, e vai dividir por 2, beleza? São dois valores, cada intervalo desses são dois valorzinhos, né? Então, tu vai pegar o valor médio, beleza? No caso aqui, tu achou o intervalo, que foi quanto? 4, beleza? E vai dividir por 2. Pega o 4 e divide por 2, deu 2. Então, achei o valor médio é 2, tá? Então, olha lá, a primeira frequência, tu tem 42 mais 2. Então, o valor médio entre 40 e 44 é quanto? 42. O valor médio entre 44 e 48 vai ser quanto? 46. O valor médio entre 48 e 52 vai ser quanto? 50, tá aqui no meio. O valor médio entre 52 e 56 vai ser quanto? 54. O valor médio entre 56 e 60 vai ser quanto? 58, tá? Então, a gente faz o que? Pega os intervalos, pega o maior e subtrai pelo menor, encontra o valorzinho constante, no caso o intervalo, de cada um é o mesmo, certo? Em todos subtraindo deu 4, certo? E lá dividiu por 2, achou o valor médio. Então peguei o 4 e dividi por 2, deu 2. Então esse vai ser o valor médio. Então pego o valor médio e vou verificando aqui dentro de cada frequência. Aqui no outro slide a gente vai ver melhor, olha aí. Aí lá, tinha o 40, 42, o valor médio 40 e 44, o valor médio 42. 44, 48, o valor médio 46. 48 por 52, o valor médio 50. 52, 56, o valor médio 54. 56 e 60, o valor médio 58. Beleza? Agora, tu consegue calcular a média aritmética. Beleza? Então, dessa forma aí vai ficar o seguinte, a média aritmética. Tu vai pegar a frequência, beleza? 1. E tu vai multiplicar pelo valor médio que tu encontrou. Deu quanto? 42. Mais 3 vezes o valor médio, 46. Mais 7 vezes o valor médio, que é 50. 6 vezes o valor médio, que é 54. Mais 3 vezes 58. Beleza? Arrumou a continha. E qual foi o total de frequência? Foi quanto? 20. Divide por 20. Beleza? Então vai lá. 41 vezes 2, 40. 3 vezes 46, 138. 7 vezes 50, 350. 6 vezes 54, 324. E 3 vezes 58, 174. Fazendo a sominha aqui em cima, né? Deu 1028. Dividido por 20. Tu dividindo deu quanto? 51,4. Então, a média aritmética desse exemplo aqui, quando tu está trabalhando com intervalo, deu 51,4. Presta atenção nesse exemplo aí, tá? Tenta aprender que vai ter uma questãozinha na atividade avaliativa, tá? Tá. Pergunta, como é que é a moda? A moda é a seguinte, é o valor maior, que aparece com maior frequência. Aí tu volta lá rapidinho na frequência. Qual o valor que apareceu mais aqui? No caso foi o 7. No caso foi o 7, né? Que está no intervalo 4 e os valores de 48 até menores que o 52. Representado por 50, né? Que é o ponto médio, 50 que é o ponto médio. Beleza? Então esse é a moda, tá? Então a moda é 50 quilos, beleza? A mediana. Como o total da frequência é 20, é par, então tu vai pegar os dois valores do centro. Então tu vai pegar quem? O 10 e o 11. Então tu vai verificar quais são os valores que são o 10º termo e o 11º termo. Beleza? Agora vamos perceber bem. Colocamos os valores médios de ordem crescente de acordo com a sua frequência. Aí o 10º termo é 50 e o 11º também é 50. Então a mediana vai ser 50 mais 50 dividido para 2. Que vai dar 100 dividido para 2, que é igual a 50. Então a mediana é 50 quilos. Beleza? Então a média é 50,4. A moda é 50, tá? Que é o valor médio, tá? E a mediana o valor médio da moda, beleza? O valor que mais apareceu 7 vezes na frequência, tá? E a mediana pegamos no caso são 20 termos, pega os dois termos que estão no centro, beleza? No caso é o 10º termo e o 11º. A gente verificou que o décimo é o 50 e o 11º também é 50. Somamos e dividimos por 2 de 50, tá? E agora, pessoal, vamos falar da atividade avaliativa 03, tá? Então, a atividade avaliativa 03, a primeira questão, beleza? A gente vai trabalhar com medida de tendências centrais não agrupada, beleza? Aí tem a primeira questão.
Durante os 7º primeiros jogos de um campeonato, um time marcou respectivamente 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Determine a média de gols dessa partida, a mediana e a moda. Beleza? Acho que eu esqueci de colocar aqui, mas é a moda. Ok? Então tu vai fazer o seguinte, olha aí. Tu vai primeiro fazer o que? Organizar em ordem crescente, tá? Em um rol do menor para o maior. Beleza? Calcula a média, a mediana e a moda, tá? No caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos, tá? Aí tu calcula a mediana, procura o termo que está no centro, beleza? Como foi falado. Então calcula a média, aritmética, calcula a mediana e me indica quem é a moda daí, tá? Vamos lá, segunda questão. De segunda-feira a sábado, os gastos com alimentação de pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 reais. Determine a média diária de gastos, média aritmética, beleza? Então organiza em um rol, beleza? E calcula a média, somos os termos e sabe como é que calcular a média aritmética que a gente viu no material passado, tá? Me indica também qual é a mediana, tá? Identifica o valor que está no centro, no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está correto, em segunda sala, 6 amostras, 6, beleza? Aí tu me indica qual é a mediana, no caso são um número par aqui, beleza? E aí a gente pega os dois termos que estão no centro, organiza em ordem crescente e verifica os dois termos que estão no centro, beleza? Identifica eles, soma eles dois e divide por 2, tá? Aí tu vai achar a mediana. E a moda você já sabe que é o valor que aparece com mais frequência, tá? Terceira questão. Considere os números 120, 130, 126, 102, tá? Calcule a média aritmética. Aí tu sabe como é que faz a média aritmética. A gente viu matéria passada, tá? E na B, a média aritmética ponderada com pesos 2, 3, 1 e 2 respectivamente, beleza? Aí para te lembrar rapidinho da fórmula da média ponderada, beleza? Lembra que tu multiplica a frequência pelo peso em cima, somando. Aí no caso vai pegar o 126, vai multiplicar por 2, mais 130 vezes 3, mais 126 vezes 1, mais 102 vezes 2. Aí beleza, faz a multiplicação dos valores que eu te falei, de lá soma, ok? E divide pelo peso, no caso os pesos vai ser embaixo, a parte do denominador na parte de baixo vai ficar quem? 2, mais 3, mais 1, mais 2. Eu peço para te dar uma olhada no material da semana passada que tem aí, tá? A fórmula da média ponderada. Aí nesse caso aqui, ele está te dando, no caso, 4 valores, pediu para te calcular a média e depois pede para te calcular a média ponderada. Aí no caso, ele te dá os valores já da frequência que vai aparecer e te dá os valores da média ponderada, 2, 3, 1 e 2. Aí tu lembra, olha a formulazinha lá e calcula. Aí são 4 valores, certo? Aí ele quer saber qual é a mediana. Lembra que eu te falei, para fazer mediana, organize em ordem crescente no rol, beleza? E se o número, a quantidade é quanto? 1, 2, 3, 4. São 4 valores. Então procura os dois valores, se é par, procura os dois valores, os dois elementos que estão no centro, soma eles dois e divide por 2, beleza? E a moda tu verifica o valor que aparece com mais frequência, ok? Tu indica quem é, certo? Quarta questão. Na quarta questão em diante, cara, a gente vai trabalhar bem parecido com o exemplo que a gente viu lá, com dados agrupados já, tá? É tendência central com dados agrupados, certo? Nesse caso aqui, 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com maior média das notas e deles foram, beleza? Aí eu tenho o aluno 1, aluno 2, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. Aí tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre, beleza? Então nesse caso aqui ele só está pedindo para te calcular a média. Calcula a média do aluno 1, calcula a média do aluno 2 e verifica qual dos dois venceu a aposta, tá? E a quinta, beleza? Quinta é o seguinte, olha lá. Determine a média aritmética, a moda e a mediana a partir das tabelas de frequência, beleza? Aí tem a idade em anos, em um grupo de 10 pessoas, beleza? E eu tenho aqui idade 13, 14, 15 e 16. E tenho a frequência, no caso para quem tem 13, 2, para quem tem 14 é 2, para quem tem 15, 4 e para quem tem 16, 1, tá?
Tá, então ele pede aqui idade em anos em grupo de 10 pessoas. Tá, altura em metros. Ixi, Maria, peraí. Beleza, aí pede para ter na média aritmética, a moda e a mediana, tá? Aí tá aqui o exemplo A, o exemplo já. Questão item A e o item B, beleza? A do item A fala das idades, beleza? Aí tu vai ter que calcular a média aritmética, a moda e a mediana, tá? E no item B é da altura em metros de um grupo de 21 pessoas, tá? Aí no caso aqui, a gente está trabalhando com intervalos, beleza? Aí lembra lá, a gente acabou de fazer, se não me engano, o último exemplo do assunto que eu estava explicando lá, tá? Tenta achar o valor médio primeiro, certo? Achou o valor médio? Aí tu faz calcula a média aritmética, depois tu identifica a moda, depois tu identifica a mediana, beleza? E a sexta também está trabalhando com intervalo, tá, pessoal? Ok? A tabela seguinte mostra a massa de quilograma de um grupo de pessoas. Dos dados foram informados nos intervalos, tá? Te deu intervalos e te deu a frequência absoluta, a frequência em que apareceram cada um, tá? Aí eu quero que tu encontre a média aritmética, a mediana e a moda, tá, pessoal? É o mesmo esqueminha do último exemplo que a gente fez no assunto lá que eu acabei de explicar, tá? E o prazo para entrega é na próxima quarta-feira, tá? Dia 19, beleza? E mais, acho que é só isso, tá? Bons estudos para vocês aí. Qualquer coisa me chama no PV aí para tirar dúvida, beleza? E um abraço para vocês aí, tá? Não se acanha, se tiver com dúvida me chama, cara.